E aí, pessoal, tudo certo? Vamos aprender então sobre licitação. Gente, licitação é uma das matérias mais importantes para quem quer prestar concurso público, ok? É uma matéria recorrente, está sempre aí caindo em concurso público, então eu convido vocês a participar aqui do módulo de licitação. Nessa aula inaugural, então, do módulo, nós vamos tentar aprender, tentar entender o que é essa tal de licitação. Acredito que tu já tenha ouvido falar por aí, né, no termo licitação, tu já deve ter ouvido, é bastante recorrente também. E eu gostaria de saber, então, se tu sabe o que é licitação, o que é esse procedimento de licitação que a administração pública tem que fazer. Então, gente, a licitação ela é um procedimento administrativo, ok? E procedimento é uma palavra importante, beleza? Procedimento administrativo prévio a todas as contratações do poder público. Sempre que o poder público, gente, sempre que a administração pública vai contratar, ela não pode contratar com quem ela quiser, ok? Ela tem que fazer esse procedimento de licitação para selecionar a pessoa que vai prestar o serviço ou o produto que ela quer, conforme a gente vai ver, tá? Aí, gente, eu destaco para vocês a questão do procedimento, beleza? Porque licitação é um procedimento e eu trago aqui para vocês até um exemplo aqui do procedimento concurso, beleza? Só que aí, gente, vocês não precisam se prender ao procedimento aqui, a cada ato que eu estou trazendo, eu trago para vocês perceberem como se trata realmente de um procedimento que tem várias etapas, beleza? Tem uma fase interna, ok? E tem uma fase externa aqui, beleza, gente? Mas, enfim, são várias etapas, ok? Você vai fazer os atos preparatórios, depois vai ter a publicação do edital, depois a habilitação, enfim, até se chegar à adjudicação e, posteriormente, ao contrato, ok? Então, percebam, gente, que se trata de um procedimento administrativo. Fechou? Fechou aqui, então, galera? Vamos trazer exemplos aqui. Exemplo 1, gente. Uma determinada prefeitura precisa construir uma ponte, ok? Aliás, uma não, né? Duas determinadas prefeituras aqui do município 1 e município 2, eles precisam construir uma ponte que ligue as duas cidades, ok? E eles vão precisar contratar uma pessoa privada, ou seja, tu não vai contratar, tu não vai pedir um serviço público, tu precisa de um serviço que não é prestado pelo poder público. Então, o que que tu vai fazer? Como que tu vai contratar com o particular? Tu vai chamar lá a irmã do prefeito, a esposa do prefeito ou, sei lá, o namorado da prefeita? Não, tu tem que fazer uma licitação, beleza? E aí surge a dúvida: quem nós vamos contratar para construir a ponte que vai ligar as nossas duas cidades? E aí, gente, destaco para vocês o fundamento jurídico disso aqui, ok? Lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, diz que o poder público deve fazer licitação. Beleza? E aí, gente, posteriormente foram editadas as leis gerais de alguns procedimentos licitatórios, ok? Lei 8666 de 93, vamos falar muito sobre essa lei aqui, e a Lei 10.520 de 2002, vamos falar também, mas ela fala apenas da modalidade pregão, ok? As demais modalidades estão aqui na Lei 866, e a maioria dos casos aqui que nós vamos conversar nas aulas de licitação, gente, estão inclusas nessa lei aqui, ok? Existem alguns outros casos, como o RDC, por exemplo, e aí a gente vai conversar em casos específicos, beleza? Mas o essencial é isso aqui, gente, que vocês compreendam, então, que existe, ok, uma ordem, digamos assim, constitucional de que a administração pública, o Estado, deve fazer licitação para contratar, não tem de contratar o irmãozinho, o brotherzinho lá, não, tem que respeitar, então, a Lei 8666 ou a Lei 10.520, quando for caso de pregão, ok? E para que serve isso aqui, então, gente? Isso aqui tudo serve para trazer, né, para normatizar um procedimento de licitação que busca, né, busca garantir princípios que são próprios, né, do direito administrativo, ok? Então, gente, o procedimento de licitação, ok? Ele vai chamar, digamos assim, ele vai convocar, né, todas aquelas pessoas que estão interessadas em, no caso do exemplo, construir a ponte entre as cidades para competir, desculpa,
no caso do exemplo, todos os interessados em construir a ponte entre as cidades, né? E aí todos esses interessados, eles vão competir, e essa palavra eu destaco que ela é super importante aqui no procedimento licitatório, competição. Todos os interessados, eles estão competindo entre si para apresentar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração pública, ok? E aí, então, eles vão tentar oferecer aqui essa melhor proposta para a administração pública. Vejam, gente, nós vamos conversar melhor ali nas aulas de princípios, ok? Mas já deu para perceber, né, que o procedimento licitatório, ele existe para garantir que o administrador público ele vai buscar pelo interesse público ou interesse coletivo, né? E não pelo interesse próprio ao executar um contrato com pessoas privadas, ok? Então, chegou lá a hora de fazer um contratinho. Esse cara diz aqui, vou contratar o meu amiguinho. Tá errado, ele não pode fazer isso sendo administração pública. Não vou contratar a minha ex, vou prejudicar alguém. Tá errado, tu não pode fazer isso na administração pública. Vamos contratar a melhor proposta para o interesse público. Essa aqui está correta, e aí, com base no procedimento licitatório, que é o tema do nosso módulo, que vai ser executada, vai ser feito, né, aquele contrato, beleza? Gente, a licitação, ela tem finalidades, ok? E essas finalidades estão no artigo 3º da Lei 8666, beleza? Vamos conversar aqui sobre essas finalidades, gente. Qual é o termo da lei, né, que traz as finalidades, então, da licitação? Vamos lá, artigo 3º, galera. Primeira finalidade aqui, ó, viabilizar a melhor contratação possível com a seleção da proposta mais vantajosa, ok? Então, o interesse público está na proposta mais vantajosa. Esse é um dos interesses públicos, né? A gente gastar menos, ok? Mas aí eu trago um exemplo para vocês, porque proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata, ok? Nem sempre é a mais barata. Por exemplo, aqui, fizeram um procedimento de licitação para compra de canetas, ok? Uma das propostas diz que a caneta tem durabilidade de 1 mês e ela custa R$1. Ela é a mais barata. Ok? Mas essa segunda proposta aqui, ela diz que a caneta tem uma durabilidade de 1 ano, e isso por R$2, ou seja, essa é a mais barata, ok? Mas ela não é a mais vantajosa é essa aqui, beleza? Então, não confundam com mais barata. Às vezes, de acordo com requisitos objetivos, né, gente, pré-estabelecidos, esse valor ele não vai tornar o produto ou o serviço mais barato, beleza? Então, gente, voltando aqui, né, essa parte do que é mais vantajoso para a administração pública, essa escolha do que é mais vantajoso, ela sempre virá com base em critérios, ok? Objetivos. E esses critérios objetivos, eles sempre estarão pré-estabelecidos no edital de convocação ou na carta convite, enfim, como a gente vai ver depois. Não se preocupa com isso agora. Te preocupa aqui em saber que, seja lá qual for o instrumento convocatório, ele vai ter critérios objetivos já pré-estabelecidos. Fechou? Próxima finalidade, então, gente, garantir o princípio da isonomia, aquilo que a gente vinha conversando. Tu não pode contratar a empresa da amiguinha, ok? A amiguinha vai ter que fazer um A lá bem feio e não vai poder contratar. Por quê? Nós precisamos garantir o princípio da isonomia, gente. Qual é a intenção do princípio da isonomia? Volta lá para o módulo de regime jurídico administrativo, a gente conversou bastante sobre isso. Gente, o Estado, ele não pode, ok? Ele não pode dar preferência para ninguém, tá certo? Ele não pode dar preferência para o amiguinho, ele não pode prejudicar as inimigas, não pode fazer esse tipo de coisa. Por quê, gente? Qual é a busca do Estado? A busca do Estado é o interesse público, tá certo? Ele busca pelo interesse público e, para isso, ele deve se valer de 2 princípios muito importantes aqui, ó. Igualdade, todos são iguais. Ok? Todo mundo que quiser contratar com a administração pública tem oportunidade de contratar com a administração pública. Não tem essa história de querer excluir um ou outro lá sem um requisito objetivo, ok? E a impessoalidade, tá certo?
Daí vocês lembrem aqui desses princípios básicos, ok? Na busca do interesse público, que estão aqui super interligados com o princípio da isonomia, que é uma finalidade da licitação. Tratar todos de formas iguais. Fechou? E aí, gente, o que nós vamos ver aqui em alguns casos, vocês vão dizer assim, poxa, prof, mas tu disse que tem o tal do princípio da isonomia, que tu não pode dar preferência e agora tu vai me dizer que tem preferência para microempresa? Sim, galera, por quê? Vou explicar isso aqui para vocês. Dá uma olhada lá no teu artigo 3º. O que diz no artigo 3º? Que a licitação, ela destina-se, né, a garantir a observância do princípio da isonomia, a proposta mais vantajosa, conforme nós já conversamos, e também a promoção do desenvolvimento nacional. Ok? Desenvolvimento nacional, isso aqui entrou com uma emenda constitucional e desde 2010 é, então, uma finalidade do procedimento de licitação. Busca pelo desenvolvimento nacional, ela vai em contraposição em alguns momentos com a isonomia, ok? Porque, gente, para promover o desenvolvimento nacional, tu vai criar alguns benefícios ou preferências, beleza? Que vão facilitar, vão ajudar, né, vão beneficiar aquelas empresas que praticam, que têm esse comprometimento com o desenvolvimento nacional. Não empresas que tenham necessariamente um comprometimento com o desenvolvimento nacional, mas buscar a proteção de empresas nacionais, por exemplo, de microempresas e empresas de pequeno porte, ajuda a desenvolver, né? Então, isso faz parte dessa busca pelo desenvolvimento nacional. Então, gente, com a criação dessa nova finalidade aqui, nós temos alguns benefícios ou preferências para algumas determinadas empresas, beleza? E aí nós vamos ver isso no decorrer do módulo de licitação. Trago como exemplos para vocês, mas existem mais, ok? Existem mais casos. Eu já vou deixar claro aqui que esses são apenas exemplos e nós vamos conversar sobre todos eles no decorrer do módulo, ok? Mas, então, são exemplos, gente, a empresa de pequeno porte, ok? Ela tem algumas preferências no procedimento de licitação e também aquelas empresas com reserva de cargos para pessoas com deficiência. Fechou? Então, essas empresas aqui, gente, no procedimento de licitação, em determinados momentos, elas terão alguns benefícios ou preferências, ok? E isso aqui não fere o princípio da isonomia, por quê? Porque ele está voltado a garantir a finalidade de desenvolvimento nacional. Fechou, então, gente? Isso aqui é essa é a nossa aula inicial aqui para entender, né, o procedimento de licitação. Espero que vocês tenham compreendido que tudo que nós vimos aqui, ele busca, né, pela garantia da busca pelo interesse público e da indisponibilidade do interesse público, que nós buscamos a proposta mais vantajosa para o interesse público e que todas essas finalidades que nós vimos aqui, elas têm esse objetivo, ok? Fechou? Então, galera, bora para a próxima aula aprender um pouco mais sobre licitação.